Meus amigos, meus irmãos, você que está aqui pela primeira vez, desejo a todos muita paz, muita sabedoria e peço a você que está aqui pela primeira vez, se inscreva no nosso canal e participe a cada sábado de nossas reflexões. Gente, hoje nós vamos fazer um estudo que vocês já conhecem, perguntas e respostas, hoje na sua edição 28. Então, nós temos aqui 4 questões bem interessantes e a partir de agora vamos respondê-las pela ótica espírita. A primeira diz assim: no coma induzido, qual a situação do espírito? As pessoas sentem e percebem o ambiente em que estão? Essa é uma questão muito importante, muito interessante, porque sim, nós temos muitos relatos de pessoas que estavam em estado de coma induzido e perceberam o ambiente, trazem relatos do que ouviram durante esse tempo e que a ciência humana entende que há esses relatos, mas não sabe ainda explicar o que se acontece exatamente. Imaginam que quando a pessoa vai saindo desse estado de coma induzido, que ela então começa uma reconstrução cerebral, mas baseada em quê? Não sabem dizer. O que é o coma induzido, gente? É aquele em que o paciente que sofre um AVC, por exemplo, um traumatismo craniano, um edema, tudo isso faz com que os médicos se reúnam e coloquem aquela pessoa num coma, que chamam de induzido, através de sedativos muito potentes, e a pessoa entra num grau de inconsciência profundo. A medicina diz assim, é para que o cérebro descanse e se recupere. Então eles tiram do cérebro suas respostas neurológicas e os estímulos também. O cérebro fica praticamente desconectado para que possa recuperar-se sem pressão. Então nessa situação de coma induzido, sim, respondendo à questão, o espírito guarda como num sono profundo a sua independência. É por isso que ele sai do corpo físico temporariamente, mas suas potencialidades estão vivas. Então o espírito percebe o ambiente, ouve diálogos, sente cheiro, sente qualquer som e faz suas experiências também até mais longe do corpo físico, trazendo depois que sai do coma induzido, não é que vai havendo desmame dessas medicações, que a pessoa retoma a consciência. Muitos pacientes trazem relatos do que viram e do que viveram. Então, no coma natural, que normalmente acontece em acidentes, em situações bem específicas, como nesse coma induzido pela própria medicina, o espírito continua guardando a sua independência e percebendo, sim, todo o ambiente que o cerca. Todos percebem? Não. Aqueles que ficam realmente, mesmo estando um pouco libertos do corpo, não, quando voltam, não lembram de tudo, mas grande parte das pessoas fazem suas vivências fora do corpo físico e trazem, sim, as suas lembranças e dão os seus relatos e as pessoas atestam a veracidade de tudo isso, não é? Porque quando a pessoa vem, volta de um coma induzido e trata até dos diálogos que aconteceram no quarto, não tem como negar. As pessoas, então, batem a informação e vê que realmente aqueles relatos são verdadeiros. Assim, a doutrina espírita explica como, com a independência do próprio espírito. A questão número 2 diz assim: no desencarne, a dor física afeta o espírito? Gente, normalmente não. Nós estamos, não é, com aquela pessoa querida que está enferma, já prestes a desencarnar, o corpo físico apresenta algumas dificuldades e o espírito, não é? Aquela pessoa tão querida nossa está sofrendo as mesmas dores do corpo físico que ainda lhe serve de morada. A espiritualidade no livro dos Espíritos diz que não, que normalmente a alma não mais participa desse instante um pouco mais doloroso. Isso é a realidade que nos traz a espiritualidade. Normalmente, o corpo está ultimando a sua vida orgânica e a alma, muitas vezes, já está semi-liberta, não participando nem das dores, nem das angústias que afetam o corpo físico. A alma, então, está. Agora, obviamente, nós sempre tratamos aqui
Tudo isso, gente, está a depender, não é, da condição moral de cada um, da forma como cada um enxerga a questão material, o seu grau de apego, se é excessivo à matéria. Normalmente ele vai estar muito mais vinculado ao corpo físico, mas a regra não é. O espírito está sofrendo as dores do corpo, que está ultimando a existência orgânica aqui no mundo físico. Então, o normal é que, nesses momentos, nós já tratamos aqui, que nós possamos dar todo o suporte, né, com orações, levando um sentimento de tranquilidade àquele ente querido que está prestes a retornar para a casa do Pai. Então, no Livro dos Espíritos, eles dizem exatamente isso, que quando o espírito percebe que está ultimando a sua existência, para ele é um motivo até de alívio. Pode sentir algumas repercussões daquele momento, mas não são as dores profundas que o corpo físico está sentindo. Tá certo? Então, essa é a orientação que nos traz a espiritualidade amiga acerca dessa questão. No desencarne, a dor física afeta o espírito? Não, gente. Ele já está se desenfaixando do corpo que lhe serviu de instrumento e, obviamente, a depender do seu grau de espiritualização, de entendimento das coisas espirituais, isso vai facilitar mais ou menos o seu desprendimento. A questão número 3, ela nos diz assim: qual a relação do senso moral com o desprendimento da alma no desencarne? Nós já vimos, gente, que com a exceção de um desencarne violento por um grave acidente, ali nessas situações de grave acidente, há uma ruptura abrupta dos laços que unem o espírito ao corpo. Há realmente uma quebra desses laços e o espírito passa uma série de dificuldades também a depender de sua condição. Mas aí é diferente. Nas mortes naturais, como aquelas em que a pessoa vai levando um tempo até desencarnar, aí sim não há uma quebra desses laços, há um afastamento, um desenfaixamento gradual da alma com o corpo físico. E aí a pergunta que chega é muito importante, porque complementa a questão anterior que nós tratávamos aqui. Qual a relação do senso moral com o desprendimento da alma do desencarne? Vamos então aprofundar um pouco mais essa questão com a orientação dos espíritos. Eles dizem assim: para uns, esse desenlace do espírito e o seu corpo físico é bastante rápido e pode dizer-se que o momento da morte é também o da libertação que se verifica logo após. Veja a situação. Noutros, porém, sobretudo naqueles cuja vida foi toda material e sensual, o desprendimento é muito mais demorado e dura, às vezes, alguns dias, semanas e até mesmo meses, o que implica a existência no corpo de nenhuma vitalidade, nem a possibilidade de retorno à vida. Eu quero dar uma paradinha aqui porque isso é muito importante. Não significa, gente, de que o espírito está levando semanas para se desenfaixar do corpo, que aquele corpo vá reunir condições vitais para se recuperar a própria vida. Não. Já houve ali o desencarne, não é? Os laços fluídicos que vitalizavam o corpo não mais existem. E o que é que existe então? É o desenfaixamento do perispírito com o corpo físico. E aí, voltam os espíritos a tratar aqui. A depender da condição em que se vivia aqui na matéria, não é? O espírito vai se desprendendo gradualmente, de uma forma muito demorada e às vezes até muito rápida. Quanto mais evoluído, gente, for o espírito, menor será o seu embaraço para desfazer-se do corpo físico que lhe serviu de instrumento aqui na matéria. Quanto menos evoluído for o espírito, como eles disseram aqui, de acordo com a maneira mais sensual ou a maneira mais atrelada à matéria, o espírito sim pode demorar até meses,
para se desfazer completamente do corpo físico, e nessa situação ele vai sofrer uma série de repercussões vibratórias por conta do seu perispírito, que é o seu corpo espiritual. Então, continuando, mas a simples persistência de uma afinidade entre o corpo e o espírito, afinidade que está sempre na razão da preponderância que, durante a vida, o espírito deu à matéria. Então, voltamos a falar isso, gente. Se a pessoa tem uma vida completamente presa às coisas materiais, que não compreende que nós estamos aqui para evoluir, para crescer espiritualmente, e inverte os valores, continua extremamente preso naquele grau de egoísmo profundo, porque tudo é meio às coisas materiais, na hora do seu desenlace, isso vai realmente trazer muito embaraço para o espírito. Porque é o que ele diz aqui, começa a haver uma afinidade profunda do psiquismo desse espírito que está desencarnando com o corpo físico que lhe serviu. Então essa afinidade persiste e nós temos muitos relatos de espíritos que, ao desencarnar, sofreram um tempo bastante grande para que pudessem despertar, libertos dessas vibrações mais densas da matéria, no campo espiritual. Então é importante a gente perceber isso, e aqui está bem esclarecido pela espiritualidade. Então esse desenfaixamento está muito a depender da importância que se deu às coisas materiais. Gente, nós não estamos falando aqui que as pessoas não devam ter as coisas, não. A questão é escravizar-se psiquicamente às coisas da matéria. É atribuir valor a tudo isso que é passageiro, não é? A gente chega na matéria e depois retorna ao mundo espiritual. Tudo que é da matéria aqui permanece. E quantas guerras, quantas disenções, quantos atritos familiares acontecem por conta de posse e bens materiais. Nós já fizemos estudo aqui a esse respeito. Vamos então para a quarta questão. O espírito, veja que questão importantíssima nos chega. O espírito pode se desligar do corpo, que ainda tem vitalidade. Olha aí, o corpo ainda está pulsando, o coração fazendo circular o sangue. Já pode o espírito então afastar-se desse corpo? Vamos ver a resposta dos espíritos. Na agonia, às vezes, a alma já deixou o corpo, que nada mais tem do que a vida orgânica. O homem não tem mais consciência de si mesmo, e não obstante, ainda lhe resta um sopro de vida. O corpo é uma máquina que o coração põe em movimento. Ele se mantém enquanto o coração lhe fizer circular o sangue pelas veias, e para isso não necessita da alma. Gente, está funcionando o que é a lei? O corpo tendo ainda bombeado o sangue pelo coração num automatismo puramente orgânico. Eu quero trazer aqui uma questão bem importante. Lá no Coliseu de Roma, naquela época, isso está nos livros de Emmanuel, quantos cristãos se colocaram como mártires ali naquelas situações a serem devorados pelas feras no Coliseu lá de Roma, não é? Aquela perseguição feroz aos cristãos e eles ali ajoelhados em oração profunda, gente. Quando as feras vinham, normalmente esses espíritos já não mais participavam dessas cenas dantescas e que infelizmente na época eram aplaudidas pelos humanos. Quem sabe nós mesmos estivemos naquela época, não é? Então era uma cena horrível, não é? Em que as feras partiam para cima desses mártires cristãos. Isso está relatado na história, e a espiritualidade diz, nesse instante de agonia, normalmente ali a espiritualidade superior já proporcionava o desligamento desses mártires cristãos, e ali só o corpo físico padecia aquelas dores profundas daquele momento que nós já falamos aqui. Então veja que tudo é muito bem feito em se falando da justiça divina, não é? Assim, gente, esse mecanismo, essa questão é muito boa, porque só existia ali a vida orgânica ainda pulsando, mas não mais com a necessidade da presença do espírito, porque já houve então o desencarne. Então o corpo pode ainda estar pulsando com o restinho de vitalidade que ele possui, mas não há mais o cordão fluídico ligando o espírito ao corpo
que vitalizava esse corpo. Se não há mais essa vitalização, o resquício de vitalidade que existe ainda faz o corpo ter alguma movimentação, mas que não necessita mais da presença do espírito. Então veja que são questões que nos chegaram muito interessantes. Obviamente, nesse tempo que é a proposta do nosso estudo, de um aprofundamento maior, mas que serve para cada um de vocês que está aqui participando desse momento, que possam buscar, aprofundar-se, trazer novas questões aqui para o nosso canal. Isso vai dinamizando a nossa conversa e dinamizando o nosso canal na plataforma também. Gente, se gostaram desse estudo, desses esclarecimentos, vamos deixar, por favor, aquele seu like, divulguem bastante o nosso canal. O nosso canal tem, felizmente, as pessoas estão aderindo, porque são novos corações a participar dessas reflexões, tá certo? Então fica aqui a mensagem da espiritualidade, o quanto é importante, gente, nós vivermos bem aqui na pátria material. Quando nós já temos a nossa espiritualização, mesmo vivendo aqui na jornada física, nosso psiquismo naturalmente já vai se desprendendo das coisas materiais, o que muito facilita o momento do nosso definitivo retorno à casa do Pai. Gente, se gostaram, deixa aqui o seu like, divulguem, peça às pessoas que se inscrevam e Deus há de permitir, estaremos aqui juntos no próximo sábado. Paz e luz a todos.